Muito Agora bem, estamos alinhados. tranquilo. A Carol Kant já está dando positivo, que deu certo, graças a Deus. Graças a Deus. Martel, eu vou então inicialmente fazer uma introdução da sua vida, coisa rápida, resumo rápido, para depois deixar você com a total liberdade de você falar e se expressar, tá ok? Muito obrigado, Monteiro. Então, Só para fixar mesmo assim, faz 2 anos que a gente já fez uma live e para mim foi encantador, foi maravilhoso, foi mesmo na mesma época, em julho de 2024, me ajudou muito, Monteiro de Barros. Muito obrigado. ok. É interessante que o Marcelo Maria já esteve conosco, né? Agora há 2 anos, como ele citou, né? E Há está 2 anos. retornando já com uma configuração totalmente diferente daquela live, né? Com muita novidade. Muita água correu no Tejo. Isso. Vou falar rapidamente então, ok? Você é carioca, nasceu no Rio de Janeiro, depois você foi morar em São Paulo. Ou seja, você nasceu na capital do Brasil, porque o Rio de Janeiro era a capital do Brasil e era a capital cultural. E a capital cultural, com o tempo, passou a ser São Paulo, que se tornou a capital cultural da América Latina. E você foi morar em São Paulo, né? Os seus pais também são cariocas, né? Mas me parece que o seu avô, na linha paterna, é de Portugal, não é isso? Isso, de São Mirandela. portugueses. De Mirandela. Ok. Você teve uma iniciação nas artes, no teatro, aonde você começou a fazer os esquetes, ensaiar umas peças, né? E depois você se tornou professor de arte, fez bacharelado, fez mestrado, inclusive um mestrado nos Estados Unidos. Mas eu vou deixar para você falar. Quem é esse artista plástico, professor, esse inovador, cheio de criação, chamado Marcelo Maria? Conta para nós. Olha só, Monteiro de Barros, eu fico muito encantado de estar aqui mais uma vez. E muita coisa aconteceu, porque eu tive vendo a nossa live anterior e eu falei do meu livro, Desenho Criativo para Todos. Só que de lá para cá, nesses 2 anos, eu publiquei 7 livros. 7 livros. Em Alô? 2 anos. Em 2 anos, Isso. 7 livros. Em 2 anos eu publiquei 7 livros. Eu vou mostrar um pouquinho aqui de dois assim livros, se a gente pode falar de livros menores, né? Mas eu vou mostrar um pouco de tudo que eu tenho feito. Mas também entrei no segundo mestrado Opa! para ser mais professor ainda aqui em Portugal, porque o ensino aqui em Portugal é muito forte. As pessoas levam muito a sério. Na escola que eu estou dando aula agora, no ano passado, deu aula em Alcochete, que é uma cidade aqui próxima. É uma aldeia aqui próxima a Alcochete de Montijo. E aí, eu dei aula lá para adolescentes, certo? E aí, o que aconteceu? Eu tive escrevendo um livro há mais ou menos uns 20 anos que eu escrevo um livro que foi completar todo o diagrama do livro, todo o conteúdo do livro no mestrado da Lusófona. Ok. E aí, o que acontece? Agora, nesse segundo período do mestrado, que eu já terminei o primeiro ano e vou fazer o segundo ano, vou fazer um estágio na escola que eu trabalhei, agora aqui em Montijo. E é uma escola muito boa, tem referências muito boas, associada à Unesco, tem uma pedagogia muito interessante do Antônio Nóvoa, que é um português aqui muito famoso na pedagogia. E aí, o que acontece?
eu fiz esse livro aqui, Ok. que começou, essa ilustração é da pandemia, né? Então, eu comecei essa ilustração desse pássaro, que se chama, que é do filme Capelo Gaivota. Não sei se você já viu esse filme. E se chama Autonomia Visual, Práticas para as Artes Plásticas. E é um livro muito interessante, onde eu tenho, por exemplo, aqui tem uma paisagem, uma natureza morta, É. né? Onde eu divulgo todo o meu histórico de artista, como aprendiz. Então, por exemplo, essa aquarela aqui foi feita no Ibirapuera, numa observação ao sol, junto com meu querido amigo e ex-aluno, artista Augusto Zani. E essa aqui é uma natureza morta que eu fiz na Pan-Americana, né? Então, Pan-Americana, a escola pan-americana. na Escola Pan-Americana. Então, eu fiz 20 anos de catálogo Raisonné de obras que foram estudos para eu aprender a ser o artista que eu sou. E a pessoa tem mais ou menos uns 73 exercícios só de cara para ela fazer. Então, por exemplo, eu estou aqui querendo pegar coisas mais factíveis. Mas, por exemplo, aqui você tem uma concha, Ok. né? Uma concha com balão, feito no papel escuro, com achuras, uma caneta amarela. Então, e aí eu falo sobre alguns autores, né? Basicamente, qual que é a história do livro? Ela faz um desafio da percepção, né? Como eu falei para você intimamente antes da live. Basicamente, eu pesquisei e a gente está sofrendo muita poluição visual, né? E a gente tem 126 bits de informações por segundo. A nossa capacidade cognitiva é limitada, certo? E eu busco, nesse livro, alertar para uma autonomia visual, ou seja, você ter um estado de flow onde tenha uma experiência ótima de captar aquilo que você está vendo e desenhar, né? E para isso eu invoco vários teóricos, né? Por exemplo, a Eva Heller. Eu falo muito de cor, porque eu venho da base do fauvismo, né? Então eu falo muito de cor, eu falo da Eva Heller, que fez a pesquisa com 2.000 alemães, e ela é da Alemanha, e ela fala do significado do azul, que muita gente vê o azul como confiança, harmonia, simpatia, amizade. E eu falo também do Joseph Albers, que também fala da alteridade das cores, a mutação constante entre as cores quando você põe uma cor do lado da outra. Falo do Jonas... Hã? Você pegou o estudo, você se aprofundou no estudo de cada um que estudou profundamente e está colocando para que o leitor tenha acesso já ao material já digerido por você, né? Isso. E falo também do Jonas Itten, né, que foi professor da Bauhaus, onde ele fala das convenções culturais, que, por exemplo, o branco no ocidental tem a ver com casamento, mas já no convívio na Ásia é sobre o luto. O branco é o luto. Oh, não sabia. Então, tem toda uma convenção cultural à cor, né? E eu também pego
outros autores, como Adonis Adondes, com a síntese da linguagem da visual, né? Onde eu faço alguns exercícios, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, alguns exercícios de criatividade. Por exemplo, aqui eu dividi o espaço do papel A3 em alguns quadrados, fiz um exercício sobre o que é o erótico, e aqui eu selecionei o quadrado que eu mais gostei, que foi esse aqui, né? Você Então, fez esses quadrados usando que técnica? A tinta acrílica, óleo? foi canetas de foi canetas marcadores E marcadores, né? Ok. da Pilot, né? Aqui, por exemplo, tem outro que, por exemplo, fala sobre a violência e tudo. Aí eu falo sobre a violência aqui, e aqui eu falo qual foi o escolhido, né? Então, um método de criação, então, processos criativos. Eu falo também da ânimas e do ânimos, porque a minha base bem íntima é fenomenologia, do Gaston Bachelard. E aí eu falo também do sketchbook. Eu falo sketchbook para o Brasil, mas aqui em Portugal é diário gráfico. É muito mais próximo do artista, sabe? E até esse é o meu diário gráfico, e aí eu falo da prática, do caminho do artista, no aspecto do diário gráfico ser um momento não de Cronos, que Cronos tem a ver com Deus Cronos, da cronologia, aquele Saturno, aquele quadro famoso do Goya, onde o Isso. pai devorava o filho. Não. Aqui é o tempo do Kairos, é o tempo do devaneio, da atenção plena. E é isso que eu tento trazer no livro. É um livro bem completo que eu vou tentar aplicar na escola como estágio, né? Perfeitamente. Eu estou ficando encantado também você está descrevendo, né, todo um trabalho de pesquisa que você teve, que isso aí não se faz com um estalar de dedo, né? Não, não Eu, foi. Demorou muito tempo, viu? Demorou muito tempo. Esse livro demorou 20 anos para ser lançado. Esse livro aqui. E o que acontece? Eu só consegui, depois desses 2 anos aqui em Portugal, concluí-lo, entendeu? Porque eu comecei o mestrado. O mestrado me deu muito recurso pedagógico, também de artes visuais, sabe? E aqui o ensino é muito forte, entende? E é muito, muito legal você ter esse ensino forte e tudo. Inclusive, falando no Goya, eu queria já abordar o primeiro quadro que eu quero mostrar aqui para você. perfeitamente. Antes de você mostrar o quadro, você falou que está no segundo mestrado, você está estudando. Portugal é um país onde exige bastante o conhecimento cultural, a formação acadêmica. Mas, ao mesmo tempo, você também é professor. Você ministra aula. Fala um pouquinho das aulas que você ministra para aqueles que estão começando nas artes. Olha, por acaso, eu acho que assim, eu tenho grandes mestres que eu tive na minha vida, né? E eu tenho um grande mestre que se chama Oscar D'Ambrosio, sabe? E ele me encanta a toda a crítica que ele faz das minhas obras, ele me encanta e me inspira para fazer novas, sabe? E eu acho que o professor do novo momento de inteligência artificial,
Deve ser o professor que ensina as perguntas, que não as respostas. Deve ser um professor do espanto. Então, esse espanto tem a ver com você ficar alerta com aquilo que te faz bem, né? E também não só aquilo que te faz bem, mas o que te causa... A arte, às vezes, pode ser aquilo que está no meio do que você gostaria de fazer e não consegue fazer e você faz do seu jeito. Está em aguentar essa dor, às vezes, e persistir. Entende? E eu aprendi muito com Oscar D'Ambrosio sobre o espanto. Né? Falando sobre o Oscar D'Ambrosio, ele é um professor, ele é um curador, é um consultor de artes visuais e é um somatório desses conhecimentos, porque ele orienta o artista e mostra respeitando cada um individualmente. Então, ele não usa uma padronização. Cada artista, eu tive uma ótima experiência com o Oscar D'Ambrosio e ele fez com que eu aplicasse aquele meu conhecimento de projetos, que é projetos industriais, vamos chamar dessa forma, nas artes plásticas. Então, eu achei isso muito interessante, essa versatilidade que ele tem e esse leque que ele abre. Mas vamos voltar. Você estava Não, só aproveitando, ia mostrar... só aproveitando o ensejo, por exemplo, ele fez o prefácio desse livro aqui, que é o Bauman, o Psiquiatra Líquido. E esse livro aqui é um livro de artista, não é um livro de pedagogia, de dar aula ou não. É um livro de artista que tem linóleos, né? Linóleos como base, né? E o princípio dele foi em 2017, com a professora Márcia Polacchini, onde ela me incentivou a fazer esse carimbo. Então, a menor gravura possível, né? Um carimbo de psiquiatra líquido, onde o CRM dele é a data de falecimento. Ele morreu em 9 de janeiro de 2017. Esse livro começou em 2017. Só não sabia aonde e quando eu ia terminar, entendeu? E uma das gravuras dele é essa casinha aqui, ó. Interessante demais. E eu consigo te mostrar a impressão também dela. Ah, ok. E é uma das coisas que a gente precisa, né? Paz, pão, educação, saúde e habitação. Perfeitamente. Educação também. Você ia, então, iniciando, mostrando uma tela sua. Eu queria começar mostrando a tela, porque os livros também são interessantes, mas já falando no Goya, eu queria mostrar para você essa tela aqui, ó. Se lembra que na live que eu fiz com você, Monteiro, eu fiz exibições de quadros de São Paulo? Pois então, agora eu estou pintando a urbe da Europa. Olha que interessante, hein? E essa urbe aqui é de Madrid, é o Prado. E foi lá onde eu investiguei esse quadro aqui. Vamos ver se você adivinha. Diego Velázquez. Oi? Diego Velázquez. Velázquez, perfeito. Mas As meninas.
interessante. É o pai podemos chamar o pai do barroco. E eu fiz uma versão do Velázquez, que é Olha que essa aqui. interessante. Você que fez essa? Essa foi eu que fiz, é mais policromática. Que maravilha, hein? E ela tá no meu site de galeria na Etsy. Tá sendo vendido lá. E é isso. E aí eu queria também falar um pouco da cidade onde eu vivo, que é Montijo. Aí você está representando Montijo. Aqui tem no meio as letras que tem lá no centro da cidade. Assim. É que está invertido, né? Nós estamos vendo invertido, mas você passou o dedo, deu para entender perfeitamente. Aqui, E o por exemplo, colorido? tem essa é a igreja matriz, é a igreja do Espírito Santo. Aqui é uma pracinha. Aqui é um carro, né? Você não economizou no colorido, né? Você não economizou nas cores, tanto cores primárias como secundárias como terciárias. Você usou toda a paleta aí. Mas tem uma paleta específica. Eu gosto muito do lilás, do amarelo e do verde, sabe? Tem uma paleta específica. E aí, o que acontece? Sendo Montijo a cidade das flores, eu fiz um óleo aqui de 80 por 80, que é uma natureza morta. Então, por exemplo, se em São Paulo eu pintava conchas, agora eu estou pintando flores. E essa flor, essa inspiração veio de Portugal ou você trouxe essa inspiração do Rio, do Não, Brasil? na verdade, a cidade das flores é Montijo. Ah, perfeito. A Montijo é a cidade das geribérias, que é prima do girassol. As Ok. gérberas. As gérberas. E eu pinto como zoom, né? Então, por exemplo, você tem aqui a concha em zoom. Aí você tem as geribérias em zoom, né? É como se a gente fosse pequeno diante da grandeza da natureza. Perfeito. E aí você usou bastante o amarelo com o vermelho, dando a abertura, né? Para que viesse o laranja, laranja claro, laranja escuro, né? Esse é o corpo da tinta, né? Isso. É bem expressionista. Peguei a referência de Van Gogh e Anselm Kiefer. Você pintou essa flor em que ano? 2026, esse ano. Ok. E eu tô com uma exposição numa floricultura aqui, onde é uma exposição bem conceitual, onde tem uma gérbera e o QR Code para as outras. Porque o espaço da floricultura é diminuto. Ah, tá. Ok. Aí tem outros quadros aqui também. E eu fico perambulando entre o desenho, o linóleo e os quadros. Desenho, linóleo e os quadros. Mostrar aqui a matriz de uma matriz aqui que eu fiz, ó. É um gato. Essa matriz você usou que material? É o linóleo. É o linóleo, né? Linóleo. Certo. Aí será que a goiva tá aqui? Bom, eu fiz a goiva. Mas aí, Escavei com a goiva, né? Fiz o desenho, né? Passei o desenho com thinner, né? Com uma impressão em offset. E aí essa rosa eu desenhei e o gato eu tirei a foto. E aí eu fiz
a capa desse livro aqui, bem pequenininho, que se chama Os Gatos. Mas conseguiu, né? Que lindo. É, e aí tem ilustrações de gatos. Ó, Só voltando à impressão, quando você diz que um você desenhou e outro você fotografou, você podia entrar no detalhe. Quando você diz que desenhou, você usou a Goifa para não, marcar. eu desenhei e transferi para cá com uma caneta caligráfica. Ah, ok. E a E esse, fotografia? e esse aqui eu fiz, eu tirei a cópia da fotografia numa impressora de tinta, que é uma Ah, impressora antiga que sai a tinta quando você passa o thinner. Tá até aqui o thinner. Ah, esse olha só, thinner aqui, tinha isso. tá tudo aqui, tudo espalhado, mas vamos ver. Ótimo. É legal isso porque as pessoas já é uma parte educativa da live, né? Também. Claro, claro. Vamos, ver o seguinte: você mostrou 3 livros, não foi isso? Foi 3 livros, mas o principal para a pessoa melhorar a capacidade de criação foi esse aqui. E E, esse é interessante, porque chega na metade dele. mas Chega o na, livro, esse é bem espesso. Quantas folhas tem esse livro? esse é o Picasso. Tem 145 folhas. Bom, você fez um grande livro, então. É, tem 145 folhas. E aqui chega no meio do livro, deixa eu ver aqui. Chega no meio do livro. Eu falo sobre todas as técnicas, todos os. Aqui é um desenho rápido, de modelo vivo, né? Mas deixa eu ver aqui, chega no meio Perfeito, desse. você usou a mesma canetinha? Sim, eu usei essa caneta aqui. Essa caneta de ponta grossa, Certo. só que preta, né? É nessa parte aqui, mas eu não posso mostrar aqui porque. Deixa eu ver. Vou mostrar assim. Essa daqui, chega nessa parte aqui, eu tenho os capítulos divididos pelos gêneros da pintura. Então, eu tenho a natureza morta, tenho a figura humana e tenho a paisagem, né? E aí o abstrato fica no diário gráfico, né? Você Certo. vai criando no diário gráfico e tudo, né? E Ok. foi muito interessante esses 2 anos que eu passei aqui, o Monteiro. O que você poderia falar rapidamente desses 2 anos? O que te marcou mais? O que você entendeu que foi um início para dar um start para esses 2 anos? Você conseguir fazer 7 livros, né? 2 anos. Agora, o que aconteceu em Portugal nesses 2 últimos anos? Foi o contato que você teve com outras pessoas, foi a busca pelo conhecimento através de buscar um novo mestrado, ou uma necessidade que você sentiu de realmente transmitir para os outros, escrevendo os livros? Quer dizer, dentro desse conjunto, o que mais foi marcante para você? Eu acho que o próprio mestrado, né, me marcou muito. Porque eu tive a oportunidade de conviver com 28 portugueses, eu acho, uma brasileira e eu, né? É isso. E aí, o que acontece? Eu fui entender. Ah, não, eram 3 brasileiros. 3 brasileiros, mas um brasileiro já estava aqui mais tempo. E eu tive a oportunidade de entender por dentro, pela educação, como eles funcionavam. E fiz vários trabalhos, como a sociedade funcionava.
pude entender de perto o contato com dois jovens artistas, como a pintura portuguesa se realiza, se desenvolve, com cores mais rebaixadas, mais próximo do Morandi. E aí eu tenho até... Porque assim, faz 50 anos que Portugal se democratizou, se libertou para novas ideias, né? Antigamente aqui Nietzsche era proibido, né? Para você ler o Anticristo aqui era proibido. Então, por exemplo, o marco disso aqui é essa ponte aqui. Essa ponte aqui tinha o nome de Salazar, que era o ditador de Portugal, né? Theo Salazar, né? O Salazar, ele fez várias coisas, né? Tanto é que eu fiz um dos meus livros, que foi Conversas com Gaston Bachelard. Eu fiz uma conversa de roda de filosofia numa antiga fábrica de munições para guerra, né? E com o 25 de abril, as colônias se libertaram, né? Então, e essa ponte se tornou 25 de abril. Ah, sim. Então, é um quadro muito importante para mim. Eu gosto muito dele. E são duas pontes que a gente tem geralmente não, praticamente da margem sul para lá, para cá, para Lisboa. Então, se eu vou para Lisboa, ou eu vou pela 25 de abril, ou eu vou por essa outra ponte aqui. Eu gosto de pintar pontes, eu tenho uma fixação por pontes. Eu acho que ponte é isso que a gente faz aqui agora, né? Essa ponte aqui que se chama Vasco da Gama. Homenagem ao navegador, né? Ela é uma das maiores pontes da Europa em extensão, né? E ela liga a margem sul com a margem de Lisboa, né? O interessante que você disse que você gosta de fazer pontes, naturalmente, né, o que se entende pela psicologia é a pessoa que gosta de unir, de fazer com que haja a passagem de ida, de volta e que haja união, porque se você tem dois aspectos separados, ele não consegue essa comunicação. A ponte, sim, a ponte faz essa interligação. Então, você tem dentro de você facilitar, é um facilitador na arte para que haja comunicação, né? E troca. Esse termo facilitador também gosto muito como professor, porque eu trato de fazer o seguinte, a maiêutica socrática, né? De tirar do aluno o conhecimento dele. Já está dentro dele conhecimento. Então, você ensinar as perguntas faz com que ele aprenda o pensamento crítico. Isso. E hoje em dia é muito importante com as inteligências artificiais, né? É muito importante saber o que você por que mar você vai navegar. Perfeito. Né? E aí eu fiz também outra coisa aqui que tem muito a ver com o Monet, quando ele fez o trem. Eu fiz a estação de ônibus. Essa estação de ônibus, que se chama aqui autocarro, tem comboio aqui também, que é trem. São nomes diferentes, né? E essa arquitetura aqui tão bonita foi o Calatrava que fez, um espanhol arquiteto. Interessante, mas aí, quer dizer, aí você fez uma réplica, né? Você fez um estilizado da obra dele. Não, na verdade é assim mesmo. É exatamente assim? Exatamente assim. Não estilizei nada. Eu procurei ser fiel e a única coisa que eu quis pintar de diferente da realidade
foi o policromático, né? A policromia. Né? É. E, basicamente, o que você tenta falar de unir as pessoas e tudo, eu estou entrando numa nova fase agora de policromia fluida, né? Esse é o nome que o Oscar Temos para falou. nós, Eu para que a gente vou possa mostrar entender. vou mostrar onde, pô, aquela concha já é cheia de gotejamento para cima, né? Então tem essa brincadeira com a gravidade, com o gotejamento, com o escorrido da tinta, com gesto, né? Mas esse aqui foi onde começou tudo. Que é uma grua. Perfeito, agora que entendi. É uma grua que estava lá no hospital de Lisboa, construindo várias coisas. Tem muita coisa se modificando na cidade. Então a grua serve para pegar um peso de uma extremidade e ela consegue fazer um giro de quase 360 graus, levando esse peso para outro lugar. Sim. Ela tem mais liberdade e um campo de ação muito maior do que um guindaste, porque o guindaste ele apenas inça naquele momento, naquele local. A grua, ela faz todo esse giro. Uma curiosidade, se você me permitir, a grua vem da ave grou coroado, do grou, que tem um pescoço e ele tem um prolongador. Então, esse movimento aqui é da ave gru. Aí, por isso que vem o nome grua. Olha só que legal! Não sabia dessa. Não sabia dessa. Até podia ser uma ave aqui, né? O E ela vem interessante corridos, né? nesse aí você enfatizou mais o vermelho, né? O verde está sempre presente, mas também tem o lilás, que é uma característica sua, não é isso? Exatamente. O magenta eu pus, o vermelho eu pus porque era complementar do verde, né? Certo. É meio laranja, meio. É. Quando eu pinto serra, que tem floresta, que tem mata, eu introduzo ali o vermelho. Inclusive, já comentaram comigo, eu digo, ali tem vermelho. Mas como tem vermelho, ó, preste bastante atenção que você vai ver, viajando, né? A Sim, gente vê o sim. verde e vê o vermelho que está ali embutido. Mas tem que ter uma certa sensibilidade para enxergar esse vermelho. Mas dando continuidade, ó, nós ainda temos 10 minutos. Vamos tentar aproveitar bem esse tempo, hein? Eu sei que é pouco para você de tudo que você tem para mostrar. Não, olha, basicamente é isso. Em Portugal, com a inteligência artificial, eu me aventurei por novos ares. Porque meu intuito como pessoa é ajudar as outras pessoas, né? Eu acho que eu não falei na vez passada aqui com você, mas eu sou neurodivergente, certo? E eu participo de uma ONG chamada CogLife. A CogLife vende as minhas camisetas, essa aqui é uma das camisetas da CogLife. Ok. A liberdade só existe no limite. Foi essa frase que eu inventei. Certo. E aí, o que acontece? Eu faço músicas também agora. Eu tenho feito Você não falou isso para nós? Fala um pouco sobre isso. eu faço algumas músicas, eu fiz um CD, CD a gente está acostumado a falar CD, né? Mas não é mais CD, é álbum de jazz, né? E fiz um álbum de jazz que fala sobre as distorções cognitivas, que vem da terapia cognitivo-comportamental, né?
E a terapia cognitivo-comportamental ajuda no caso de esclarecer o que são os pensamentos intrusivos, que fazem tanto que a gente se auto-sabote no nosso dia a dia. E eu fiz uma lista de 17 músicas, esclarecendo cada uma em forma de poesia, e musiquei, e fiz uma composição baseada no jazz, que está no Spotify, no YouTube, em todas as plataformas de streaming. E que beleza, hein? O meu intuito é sempre ajudar as pessoas a saírem do caos mental, né? Porque a gente vê muito caos mental hoje em dia, né? Então, Você que teve uma passagem inicial pelo teatro, eu já estou vendo assim um futuro bem próximo, você fazendo a música para uma determinada peça, uma determinada composição teatral, onde você vai entrar com o fundo musical. O que você acha? eu acho isso uma boa ideia. Uma boa Pode ser ideia. pode ser um desafio, né? Pode ser um grande desafio, Monteiro. Você sabe Ah, que a live que a gente fez há 2 anos atrás só me levou para cima. que bom. E espero que essa também. Agradecer também a Carol Canto, que é um A braço Carol direito que eu tenho, Santos. porque ela sempre incentiva, busca e está sempre nesse trabalho também. Ela que é professora e também agora está se tornando curadora, está iniciando essa parte de curadoria, né? E ela vê sempre também esse lado da ajuda, de fortalecer a pessoa, fortalecer o artista para ele desenvolver. E com isso parece que traz mais para nós. Por exemplo, eu falei esse de musical porque o Oswaldo Montenegro, aqui no Rio, ele teve muita participação teatral com artistas renomados, né? A saudosa Marília Pêra, entende? O Oswaldo Montenegro, então, ele desenvolveu bastante. Ele já era um músico, um cantor, mas com a parte do teatro ele deu uma outra alavancada. Eu acho que talvez se entre por aí, hein? Quem sabe? Olha, será um sonho, E já estou até profetizando. será um sonho muito, muito, muito agradável. E Vamos ver. vai ter um porto seguro para você, de repente na cidade do Porto. Quem sabe, Monteiro? Vamos ver. Veja só, você tem algumas telas que estão aí na sua parede, talvez você não tenha mostrado algumas, não? Você pode Olha, trazer essa do cavalete mais próximo, da concha? Alete, É. foi daqui de que começou tudo, né? A concha. No caso aí, você falou da gravidade, seria a gravidade invertida que está saindo e está subindo? E está subindo. É isso que vem por aí. É isso que vem Perfeito. por aí. Entendeu? Eu já experimentava essas coisas antes, mas não tão consciente. Eu sempre deixava figurativo. Agora eu estou querendo ir para o terreno do abstrato. Nesse sentido, que sobe, pode ser também uma atração magnética em cima, que faz com que as coisas de baixo venham subir, né? Então pode ser um Quase magnetismo transcendental também. mesmo, né? Quase transcendental. É. Ó, já que você está falando, ó, eu vou mostrar em primeira mão o que está vindo por aí. Aqui, ó. Deixa eu ver agora. Uau! Então, você vai falar para nós. Eu vou tirar um pouquinho aqui dos comentários para a gente ver melhor. Ok, nós temos uma cidade ou uma floresta? Nós temos o sol.
Nós É ficamos tipo todo o um tempo. mar, é tipo um mar. É o Tipo, mar. é um mar, uma vista do litoral, assim, quem sabe Rio Tejo. Aqui o sol, né? E toda uma brincadeira policromática, né? Um sol muito intenso, né? Porque você vê que está até avermelhado, não só amarelado, né? Mas É, esse mar, você considera que esse mar esteja vivo ou é um mar poluído, já um mar morto? não seria um mar aquecendo, com Ah, aquecimento global, né? tá. Tá subindo, tá transcendendo. É. Então o calor está atraindo ele, né? Está puxando ele. Tá? E assim por diante, temos vários temas já. E você chegou a batizar essa tela? Olha, eu até batizei, só que agora não estou recordando do nome. Tá certo. Deixa em segredo. Agora, esse período seu mais recente, né, que foi da última live para cá, ou esses 2 últimos anos, qual foi o fato que você entendeu que foi marcante para você nesses últimos 2 anos? Eu acho que foi a aproximação da minha família, né? O amor que a gente desenvolveu. O próprio álbum de distorções cognitivas fez com que a gente se unisse cada vez mais, né? E é isso, basicamente isso. Certo. Você entende que Portugal realmente deu uma alavancada na questão como artista plástico? Você acha, por acaso, se você tivesse continuado em São Paulo, você não teria essa oportunidade de desenvolvimento? Ou, mesmo você estando em São Paulo, você acha que outras portas iam se abrir e você poderia estar tomando outro rumo? Qual é a ideia que você tem disso, assim, dessa mudança para Portugal? Até tem uma distorção cognitiva que fala que é o deveria, né? Que é e se, e se, e se, e se. Então eu procuro evitar o e se e viver no Entendo. agora, né? Então não penso no passado, porque senão eu caio em depressão. Não penso no futuro, porque eu crio ansiedade. Perfeitamente. Procuro viver no presente para viver contente. Eita, Menos isso. teve até a rima. Mas nós sabemos que, na verdade, Portugal abriu muito espaço para você, porque você teve a necessidade de ter mais conhecimento, você buscou mais conhecimento, essa busca de mais conhecimento trouxe a você novos conhecimentos, você simplesmente fez 7 livros. Isso aí é um marco, né? E também deu oportunidade a outras pessoas, porque você ensina também. Então, isso é uma coisa muito importante, né? Sim, sim, mas eu aprendo muito. Isso. Eu E aprendo. também você, na live que já estamos aí terminando, né? Está chegando já o momento, faltam basicamente 2 minutos. Você também utilizou da característica da humildade, porque você comentou sobre Oscar D'Ambrosio, que te ajudou bastante, que te abriu portas, que te mostrou é, não é, aquela necessidade que você já tinha, mas de repente faltava alguém para dar um empurrão, que é a sua criatividade, o fazer diferente, o colocar para fora, né? E quem fez tudo foi você. O Oscar Ambrosio foi apenas um instrumento, mas o conhecimento, a capacidade, o desenvolvimento, a criatividade, isso tudo está dentro de você e você que jogou para fora, né? E É, trabalhou também, né? eu trabalho, né? Eu, por exemplo, agora estou numa galeria chamada Collab 55. Estou numa galeria da Etsy e estou na Singulart, que é uma galeria na França.
E também estou com uma galeria na Espanha, em Valência. Que Então, beleza, hein? assim, mas não foi chorando que eu consegui, foi tentando transmutar a dor em ação. Que maravilha. Nós só temos que te agradecer. Agora, no finalzinho, você faz as suas considerações finais. A quem você gostaria de agradecer, e nós estamos encerrando essa live, que para nós foi muito gratificante. Você não imagina como esse conteúdo que você colocou para nós será importante. Importante para ser revisto, outras pessoas vão querer pegar o conhecimento através desse ensinamento que você está ensinando como desenvolver, né? E cada um vai desenvolver dentro da sua linha. Agora, no finalzinho, até o Marcelo, seu xará, Marcelo Lopes, está aqui Valeu, dizendo muito Marcelo. bacana. Pô, A Célia Godinho também, e a nossa amiga também, parceira nossa, a Regina Moraes, tá? Lá perto de Divinópolis, onde está a Carol Canto. Então, nesse momento, você encerra a live. Com eu seus quero encerrar com agradecimentos. uma frase do Hilke. O amor é como uma flor que está sempre na semente. O amor é como uma flor que está sempre na semente. Muito obrigado. Amai-vos uns aos outros, assim como todos nós temos tentado nos amar. Perfeitamente. Nós te agradecemos mais uma vez, tá? Um grande abraço, boa noite. E eu sei que aí já é tarde da noite. São o quê? 1 hora da manhã aí? Isso. 1 hora da manhã em Portugal. E você dispôs a colocar para nós um pedaço da sua vida e um pouco da sua arte também. Muito obrigado. Uma boa noite. Boa noite, Agora,